Olá, eu sou Marina Aze, cirurgiã de cabeça e pescoço, e hoje eu vou conversar com vocês a respeito da ablação por radiofrequência para nódulos tireoidianos. A ablação por radiofrequência também é conhecida como RFA. É uma técnica que foi desenvolvida na Ásia, na Coreia do Sul, e é uma alternativa de tratamento para nódulos tireoidianos benignos. A ablação é um procedimento minimamente invasivo, ou seja, não é cirurgia. E o que ele possibilita é o tratamento exclusivo do nódulo tireoidiano. Habitualmente, quando há indicação de tratamento cirúrgico em função da presença de um nódulo tireoidiano, o que nós precisamos fazer é a remoção do tecido tireoidiano contendo o nódulo tireoidiano, ou seja, não é possível retirar exclusivamente o nódulo. A ablação é uma técnica que é realizada sob sedação e anestesia local. É um procedimento que é feito em regime que nós chamamos de day clinic, ou seja, o paciente vai embora algumas horas após a realização do procedimento. Só é necessário ficar um pouquinho em observação após o término do procedimento e pode ir para casa. Não exige internação hospitalar. Esse procedimento ele é empregado para quais tipos de nódulos? Ou seja, só para nódulo benigno. É necessário que o paciente tenha sido submetido a uma avaliação prévia com realização de ultrassonografia e também com punção. É necessário que tenham duas punções compatíveis com benignidade, que é a categoria Bethesda 2. Ou um nódulo tireoidiano sem nenhuma característica de suspeição à ultrassonografia com uma punção categoria Bethesda 2, ou seja, benigno. O procedimento então é agendado e o que nós fazemos? Basicamente é feita uma sedação leve e depois é feita uma anestesia em toda a parte anterior à glândula tireoide, tá? O procedimento exige que seja feita anestesia. E é empregado um eletrodo, aqui eu tenho um exemplo, o eletrodo nada mais é do que uma agulha, existem tipos diferentes de agulha, esse aqui é um tipo de agulha específico para tratamento de nódulo tireoidiano e essas agulhas existem de tamanhos diferentes. O que nós percebemos aqui é toda a estrutura metálica da agulha e a ponta ativa é só essa pontinha aqui. Existem pontas ativas diferentes, de 0,7 centímetro, de 1 centímetro, por exemplo, que vai ser escolhido de acordo com o tamanho do nódulo que vai ser tratado. Então, depois que é feita a anestesia de toda a cápsula anterior da glândula tireoide, é introduzida a agulha. A técnica exige que a agulha seja introduzida através do istmo da glândula tireoide. Ou seja, a técnica é chamada de transístmica e isso é feito exatamente para evitar estruturas nobres do pescoço. Lateralmente aqui à glândula tireoide existem dois vasos importantes, a artéria carótida e a veia jugular. Quando eu acesso a glândula tireoide através do meio dela, eu estou fugindo dessas estruturas. Se porventura eu fizesse isso através da porção lateral da glândula tireoide, eu passaria muito próximo dessas estruturas. Então, quando a agulha está posicionada dentro do nódulo, e esse procedimento obrigatoriamente é feito com ultrassonografia, ou seja, guiado por ultrassonografia. Aqui eu estou mostrando só no modelo anatômico, mas isso é feito com a ultrassonografia em tempo real, para que eu posicione a pontinha da agulha dentro do nódulo e então eu vou ativar a ponta dessa agulha. Vocês estão percebendo aqui que existem alguns cabos conectados à agulha. Um cabo é a fonte de energia que vai conduzir a energia elétrica e o outro cabo é um sistema de irrigação que é conectado a uma bomba que fica bombeando água gelada, exatamente para resfriar toda essa parte da agulha. A única parte onde eu vou entregar calor dentro do nódulo é a ponta ativa. Ou seja, dessa maneira eu tenho segurança a respeito de todas as outras estruturas que eu estou próximo. E aí, quando eu ativo a ponta dessa agulha, vai haver um aquecimento com uma elevação de temperatura dentro do nódulo, ao redor aqui dessa agulha. Consequentemente, o que a gente começa a ver na imagem da ultrassonografia é um borbulhamento, que está me mostrando exatamente o quê? Que eu estou cozinhando as células de dentro desse nódulo. E eu preciso posicionar essa agulha dentro do nódulo e eu vou movimentando essa agulha dentro do nódulo, que é o que nós chamamos de moving shot technique, diferente de outras técnicas de ablação por radiofrequência, em que eu fixo o eletrodo, eu fixo a agulha dentro da estrutura que eu vou ablar e mantenho ele paradinho ali. Na glândula tireoide eu não posso fazer isso. Obrigatoriamente eu tenho que ficar movimentando essa agulha dentro do nódulo e acompanhando isso em tempo real com a ultrassonografia. Dessa maneira, eu vou fazendo isso tridimensionalmente. O nódulo tireoidiano, habitualmente, ele tem uma forma elíptica e eu preciso completar essa ablação nos diversos planos do nódulo tireoidiano, porque dessa maneira eu vou tratar o nódulo tireoidiano completamente,
E após o término do procedimento é que eu vou acompanhar para avaliar o resultado do procedimento. É importante entender que o resultado desse procedimento não acontece imediatamente após o término do procedimento. Esse resultado vai ser acompanhado depois em consultório com a realização periódica de ultrassonografia. E aí o que eu vou observar é uma redução progressiva de volume do nódulo tiroidiano. E isso é mensurado. Isso vai ser calculado um percentual de redução de volume desse nódulo para eu considerar que a técnica foi eficaz, foi eficiente. Para o procedimento ser considerado como eficaz, é necessário, é obrigatório que haja uma redução de volume de pelo menos 50%. E essa é uma redução mínima de 50%. Na prática, o que nós observamos é que existe uma redução de volume de até de mais de 90%. Vai acontecer nos meses que se seguem o procedimento, com um pico de redução geralmente por volta dos 6 meses após o procedimento, mas essa redução pode chegar até 1 ano após o procedimento. E é isso que nós observamos a ultrassonografia. A técnica não interfere no funcionamento da glândula tireoide, ou seja, não é necessário tomar hormônio tiroidiano, né? E basicamente só existe o orifício de entrada da agulha, que não vai deixar nenhuma marca no pescoço. Então, quais são os grandes benefícios? Tratamento exclusivo do nódulo tireoidiano, a não interferência no funcionamento normal da glândula tireoide, ou seja, nós não vamos mexer nem remover tecido tireoidiano normal, e o fato da pessoa poder voltar às suas atividades muito precocemente, não exige um repouso como uma cirurgia convencional. Aqui é o exemplo de um paciente que tinha um volumoso nódulo tireoidiano com uma área cística dentro do nódulo. Esse paciente tinha 2 punções prévias compatíveis com categoria Bethesda 2, que é benigno. E aqui o que eu estou mostrando para vocês é toda a área já anestesiada ao redor da glândula tireoide. E aqui vocês vão perceber que para otimizar o procedimento, primeiro eu aspirei todo o conteúdo cístico para manter só o componente sólido, que depois vai ser tratado com a ablação, que segue aqui. O que a gente observa? Todo o trajeto da agulha, e na hora que eu ativo o gerador, acontece o que a gente chama de bubbling, que é esse borbulhamento que aparece como essa área branca, que é chamada de área hiperecogênica. Significa que eu estou ablando ativamente o tecido tiroidiano, ou seja, eu estou cozinhando esse tecido tiroidiano. Quando eu vejo essa imagem na ultrassonografia, o que isso significa? Significa que há uma elevação de temperatura na ponta da agulha, e quando isso acontece, eu estou falando de temperaturas de até 90 graus. Quando nós fazemos isso, o que acontece é uma morte celular imediata. Há uma expansão da célula com a ruptura da membrana celular dela. É como se a célula explodisse, digamos assim. Por isso que eu falo em cozinhar o nódulo. Então, com isso, eu estou provocando uma morte celular. Então, eu tenho que fazer isso nos diversos planos do nódulo. Como eu falei, eu sempre tenho que acessar o nódulo através do istmo, para que eu tenha segurança e controle de todas as estruturas que eu estou manipulando. Eu sempre tenho que começar a técnica da parte mais profunda do nódulo e eu vou movimentando a agulha em direção à superfície. E eu vou reposicionando a agulha nesses diferentes planos do nódulo. Esse aqui é apenas um plano do nódulo, mas eu tenho que fazer isso em todos os planos. Então, conforme eu vou fazendo o procedimento, eu vou checando isso periodicamente, exatamente para me certificar que eu estou conseguindo fazer a ablação. A proposta do procedimento é que eu consiga fazer isso em todo o volume do tecido tiroidiano. Existem situações em que o nódulo é muito volumoso e existem áreas aqui importantes que são áreas de perigo, digamos assim, porque elas fazem contato com estruturas anatômicas importantes. Então, nessas áreas de perigo, eu não posso entregar calor, são áreas que eu não poderia ablar. Então, quando o nódulo é muito volumoso, existem áreas que a gente não pode ablar. E tudo isso deve ser conversado previamente com o paciente, para saber exatamente o que esperar do procedimento e haver uma estimativa. Se eu vou conseguir resolver o problema, ou seja, tratar o nódulo em um procedimento só ou em mais de uma sessão. De qualquer maneira, nós não fazemos uma segunda sessão tão precocemente, porque a gente tem que aguardar o resultado do procedimento. E como eu já expliquei anteriormente, isso acontece progressivamente nos meses que se sucedem o procedimento, não é imediato. Então aqui uma outra imagem, e que a gente vê que eu já estou na parte mais superficial do nódulo, e estou ablando aqui em toda essa região e toda essa área já foi tratada. A área que eu já tratei eu não consigo ver ela mais, ela fica escura aqui.
E aqui uma outra imagem na parte mais superficial do nódulo. Eu consigo ver exatamente o limite do nódulo tireoidiano, toda a área aqui que a gente chama área de hidrodissecção, que é a introdução de todo o anestésico aqui nessa região para eu descolar e eu anestesiar a glândula tireoide. E aqui eu tô vendo que eu chego até a extremidade, o limite do nódulo tireoidiano. Eu tô conseguindo tratar exatamente toda a região onde tem o nódulo tireoidiano. E aqui um aspecto após o término da ablação, o aspecto que fica ao término. Ali estava a presença da agulha e a gente vê todo o nódulo tratado ao término do procedimento.